Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Irmãos, hoje nós vamos meditar na Palavra do Senhor, aqui na segunda carta ao Coríntios, que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler do versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se a pessoa está na palavra de Deus, quer viver a palavra de Deus, está todo dia sendo alimentado, saciado a sua sede, a sede de justiça, a sede de conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa tem que ser nova criatura. Porque a palavra de Deus, ela cura, salva, liberta, transforma, aviva. Mesmo que passamos por tribulações e tentações, mas a palavra sempre está conosco, ela nos modifica o velho homem, se torna uma nova pessoa por causa da palavra de Deus. Vamos continuar a leitura. 17 novamente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você, ora, foi reconciliado com Deus através da palavra, e aqui você recebeu o ministério também de ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus também. Em dizer à pessoa, olha, isso tem solução, olha, isso tem cura, olha, entregue a tua vida a Cristo, a palavra, comece a viver o que a palavra diz. Isso nós recebemos esse ministério também, para chegar até outra pessoa e passar para a pessoa todas as coisas que tem na palavra, até aquela que já conheceu, mas se distanciou. Nós temos como dar uma força à pessoa, uma exortação para que ela volte para Cristo. Isso é um dever nosso. Vamos lá. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está vendo aí, irmãos? Ele pôs em nós. E nós temos que agora colocar em prática. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É isso que temos que fazer. Eu, nesse momento, eu rogo a você, meu irmão, que ora conhece a palavra, e o meu irmão, que já conhece e está rogando por outro, para se reconciliar com Deus. Se reconcilie com Deus, se aproxime de Deus pelo Filho, pela palavra, porque ninguém chegará a Deus se não for pelo Filho, pela palavra, pelo verbo. Se reconcilie, meu irmão. É a melhor coisa que você faz, se reconciliar com Deus. Vamos lá. E versículo 21 que diz, aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus, irmãos, quando nós passamos por alguma coisa que Deus fez a solução, Ele é a solução na nossa vida. Em vez da pessoa se afundar, se jogar ou se precipitar, não, ela se chegou até Deus e Deus agiu na vida dela, a justiça de Deus chegou até nós. Mas depende só de Deus? Não, depende da escolha. Você tem que escolher. Se reconcilie com Deus. Deixe a justiça de Deus operar na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Aqui mesmo na segunda carta a Coríntios, agora no capítulo 6,
Vamos ler do versículo 14, que diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, não vamos aprender nem se prender à forma que os infiéis. Quem são os infiéis? Aqueles que não crerem e que não querem viver a palavra de Deus. Esses, eles não vão ter justamente o ministério de reconciliação, porque eles não querem se reconciliar. Então, Deus está aqui nos exortando através dessa palavra, isso Paulo à igreja de Coríntios, e a palavra a nós hoje, para a gente não aprender, não se envolver, não ser igual a essas pessoas que não querem Deus. Olha, irmão, se a pessoa não quer Deus, é ela que se afastou de Deus. E Deus não vai poder agir naquela vida porque ela não crê, não quer, e quando ela não quer, o que é que se vai fazer? Vamos ler de novo o versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tudo pergunta. 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, de um Deus vivo, irmão. Deus vivente é um Deus que é vivo e ainda vive dentro de você. O que tem de nós com um Deus morto, um Deus que não pode fazer nada, uma estátua, um pedaço de alguma coisa? Não, nós somos templo de um Deus vivo, que Ele vive em nós, já que Ele vive em nós, nos vivificou juntamente com Ele, e isso é o que nós temos que fazer com as outras pessoas, irmãos. Deus não quer mal a ninguém não, irmãos. Os irmãos e os cristãos, Ele exorta conforme a Bíblia para o seu bem, irmãos, não é para o mal não. Vamos ler de novo o versículo 16. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como é que você vai ser filho de Deus? Quando você obedecer o que Deus disse. É o que ele está falando aqui. Segunda carta a Coríntios, capítulo 6, o versículo do 14 ao 18. Leia! No versículo 17 diz: Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Como é que Deus vai te receber? Quando você obedecer. Sai do meio do povo que é gentil, que quer dizer que o povo que é idólatra, o povo que não quer saber nada de Deus, não quer santificação. Ele pede para você sair. Mas antes, você que está dessa forma, se chegue para Deus. Porque Ele é que é o dono do mundo. Um dia, meu irmão, todos nós vamos morrer. E depois da morte vem o juízo. Vem tudo ser, colocado em prato limpo entre você e Deus, nos julgar pelas nossas atitudes. Vamos ver o que é que aqui a carta a Hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, das coisas que temos ouvido pela palavra de Deus. Vamos atentar com mais diligência, porque as coisas de Deus é verdadeira, irmãos. Amém? Vamos aqui para Malaquias 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Diz: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente, sempre está falando frequentemente, um ao outro. É isso que temos que fazer, frequentemente. Exortar, falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus, um ao outro. Vou ler de novo. Então aqueles que
temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que lembraram do seu nome. Irmãos, você está temendo a Deus, existe um memorial sendo escrito. Ó, irmãos, está tudo sendo anotado. Todas as nossas atitudes, tudo que fazemos, quer seja bom, quer seja mal, está sendo um memorial sendo escrito. Nós temos que ter bastante atenção nisso. Está sendo um memorial escrito diante de Deus para um dia sermos lidos. E esse é o que é o julgamento, irmãos. Vocês estão entendendo? Vamos lá, versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor, Deus dos exércitos. E naquele dia serão para mim joias, e poupá-lo-eis, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre a quem serve a Deus e a quem não serve a Deus. Vamos servir a esse Deus. Ele é o justo juiz, ele é um Deus verdadeiro. Vale a pena conservar a sua alma para a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Senhor, eu estou aqui, meu Pai, disponível para ser exortado pela tua palavra todos os dias da minha vida. Meu Pai, abençoa esta pessoa que está ouvindo, Senhor, e que a tua palavra venha tocar no mais íntimo do coração desta pessoa, para que ela venha se reconciliar com o Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado a Deus, Criador dos céus e da terra. Amém e graças a Deus.